A vitória do Internacional por 2-0 sobre o Inter de Santa Maria, é claro que teve toda a sua repercussão voltada para o clássico Grenal deste domingo pelo Campeonato Gaúcho. O técnico Paulo Pesolano até cogitou a ideia de colocar um time misto no final de semana, mas deixou escapar a grandeza e prioridade que será dada para o clássico em função da importância que ele tem para o ambiente como um todo. O treinador também avaliou o primeiro teste dos titulares nesta temporada. Fez avaliações individuais importantes e falou sobre aquilo que precisa melhorar e o que ele gostou neste primeiro teste no Beira-Rio. A gente repercute também o que foi falado na zona mista pelo grupo de jogadores. Bruno Gomes puxou o favoritismo para o lado do Inter, mas falou sobre a dificuldade e também sobre o equilíbrio do duelo do próximo final de semana. Rafael Borré falou sobre a temporada de 2026 e a expectativa de um ano melhor do que aquele que viveu em 2025. Paulinho celebrou a sua estreia e disse que, apesar de não estar 100% fisicamente, está pronto para o Grenal do final de semana, o que, aliás, foi uma voz de todos os jogadores, que se colocaram à disposição para o clássico de domingo, dando a entender que o Inter deverá ir com força máxima. A gente repercute também a busca colorada por zagueiros no mercado de transferências. O nome de Gabriel Pereira, do Copenhague, está na mira do Internacional para a temporada de 2026. Esse é o Diário do Inter KTO desta quarta-feira, 21 de janeiro de 2026. Tudo bem, gente? Obrigado pela participação aqui. Não esquece de deixar teu like, de inscrever, de ativar as notificações. Bora falar do Internacional aqui numa dupla. Nesse vídeo, um resumo do que de mais importante aconteceu no noticiário colorado ao longo dessa quarta-feira. Obviamente, o mais importante foi o jogo. O Inter venceu por 2-0 o Inter de Santa Maria aqui no estádio Beira-Rio pelo Campeonato Gaúcho. Foi o primeiro teste do time titular de Paulo Pesolano nesse Campeonato Gaúcho, nessa temporada de 2026. Um jogo onde o Inter não teve uma boa atuação, mas onde as ideias de Paulo Pesolano ficaram bem claras para quem assistiu o jogo. Os conceitos principais de jogo do técnico uruguaio ficaram à vista de todo mundo. E as estreias de Paulinho e de Félix Torres talvez tenham sido os grandes pontos da noite aqui no estádio Beira-Rio. Nesse vídeo, gravado segundos depois do apito final do árbitro, eu repercuto quem jogou bem, quem jogou mal, quais foram os problemas que o Inter apresentou nessa partida. É só conferir aqui no canal, tá? Mas Paulo Pesolano abriu o vestiário do Internacional fazendo a sua análise a respeito da partida. Ele disse que esse time que entrou em campo precisava de minutagem, que ele viu algumas coisas boas e outras não tão boas. E perguntado sobre o clássico Grenal do final de semana, o que é a principal pauta do vestiário pós-jogo, ele disse: não sei se serão estes 11, se serão 4 ou 5 no final de semana. Vamos pegando a ideia, melhorando o dia a dia e encaminhando. Esta foi a frase de Paulo Pesolano, que depois aprofundou um pouco mais o assunto. Ele, sobre os erros e acertos do time dentro de campo, disse que a equipe precisa entender melhor quando pode atacar por dentro e quando deve atacar pelos lados de campo. Paulo Pesolano, entretanto, gostou muito da entrega do time, a pressão, a intensidade, que é algo que de fato ele cobra muito durante os 90 minutos. Em especial, essa marcação-pressão que existe no campo de ataque, no campo de defesa do adversário, em todos os momentos em que o Inter perde a bola. Isto foi o que Paulo Pesolano mais gostou. Ele foi muito perguntado sobre a prioridade a ser dada para o clássico Grenal deste final de semana. Ele disse que a prioridade começa agora e que a ideia dele é mandar o que tem de melhor para o clássico Grenal. Que não sabe se o que há de melhor são os 11 que jogaram contra o Inter de Santa Maria ou se serão 4 ou 5, aquilo que ele falou na primeira resposta, indicando que poderá vir um time bastante mexido e um time diferente destes 11 que iniciaram aqui. Mas falou sobre dar prioridade, falou sobre o entendimento da importância que o clássico Grenal tem e que nesse momento o foco total está na partida de domingo,
e não no jogo contra o Atlético Paranaense pelo Campeonato Brasileiro. Isso dá um indicativo de que Pesolano deverá colocar um time forte. Deverá ser um time mexido, deverá ser um time diferente um pouco deste que atuou aqui, mas será um time forte, talvez com uma estratégia diferente, talvez com a entrada de jogadores que estão chegando. Félix Torres, por exemplo, pode ser titular no final de semana no Clássico Grenal. Outros jogadores que foram reservas hoje e que podem ganhar essa posição, mas vai ser aquilo que o Inter tem de melhor para o Clássico Grenal do domingo. Eu fiquei com essa convicção ouvindo o Paulo Pesolano, por mais que ele tenha dito sobre possibilidades de mexer bastante na equipe para a partida de domingo, tá? Pesolano também falou sobre Rafael Borré, e eu abro aspas aqui para o que disse o treinador. Ele foi perguntado sobre a presença diária do Rafael Borré, e ele disse que às vezes quem faz esse papel de finalizar dentro da área é o Borré, às vezes será outro jogador. Ele disse que é muito feliz com o Borré. Trabalhador para caralho. Se o torcedor visse como ele trabalhava, o trabalho que ele está fazendo no dia a dia, o torcedor ia se impressionar. E que se ele conseguir repetir e seguir nesta batida de trabalho, o ano dele vai ser perfeito. Pesolano disse que ainda pode chegar outro jogador para a posição, que a gente sabe é o Alejandro, mas que vão tirar o melhor do Rafael Borré, mesmo que chegue outro jogador também para ajudar, o que é uma ideia da direção e da comissão técnica para os próximos dias, tá? Um outro ponto importante da entrevista coletiva de Paulo Pesolano foi sobre Rodrigo Villagra, volante, que foi anunciado como jogador do Internacional oficialmente nesta quarta-feira, será apresentado na quinta. Pesolano teceu muitos elogios ao Villagra, falou sobre a característica dele, que é uma característica muito importante para jogadores dessa função, um cara de intensidade, mas um cara que sabe jogar alinhado a outro volante, sabe jogar como um primeiro volante, então ele dá essa versatilidade também, além de ter uma técnica muito boa. Ele disse que precisa ver bem o Villagra, mas que poderão contar com ele no final de semana, pelo menos por alguns minutos. Pesolano também falou sobre Thiago Maia. Disse que o Thiago Maia contra o Atlético Paranaense ou contra o Caxias estará pronto. Falou também sobre o volante Ronaldo, que segundo Pesolano vem crescendo muito. É um jogador muito interessante. E aí ele finalizou. Temos variantes e quem estiver pronto, vamos fazer bem nesta função de camisa 5, tá? Avançando para zona mista e repercutindo a fala de jogadores do vestiário colorado, o Bruno Gomes puxou o favoritismo para o Internacional. A gente questionou a ele quem é favorito para o Grenal. E ele, olha, para não ficar no muro, eu tenho que puxar favoritismo para o Inter porque eu tô aqui. E eu acho que a gente tá melhor e eu tenho que achar que a gente tá melhor. Mas ele pontua que é um jogo difícil, que é um jogo equilibrado, que é um jogo onde clássicos detalhes acabam decidindo, mas que ele vai puxar o favoritismo para o Inter pelo fato dele jogar no Internacional e acreditar muito no trabalho que está sendo feito aqui no estádio Beira-Rio. O Rafael Borré também passou na zona mista e falou sobre Clássico Grenal. Eu questionei a ele, por exemplo, se ele vai jogar o Grenal diretamente. E ele disse que acha que sim, que todo mundo vai estar à disposição para o Clássico Grenal pelo tamanho do Grenal. Então, comparando com o que a gente ouve do Pesolano, puxando o que a gente ouve do vestiário do Internacional, dos jogadores, eu estou com a ideia de que o Inter vai colocar força máxima. Por mais que possa ser um time mexido, mas será força máxima no Grenal desse domingo. E o Borré também foi nessa linha, do tipo, cara, eu estou à disposição, acho que eu vou jogar, a não ser que o Pesolano escolha por outro jogador, mas eu acho que vou jogar. O Borré foi mais ou menos nessa linha, tá? O Paulinho, estreante dessa noite aqui no estádio Beira-Rio, saiu aplaudido pelo torcedor, fez um bom jogo, foi elogiado também pelo técnico Paulo Pesolano, disse que está pronto para o Grenal, por mais que ele admita que ainda não esteja 100% do ponto de vista de ritmo de jogo, da sua melhor condição, ele acha que tem ainda a evoluir nessa temporada por ter sido só o primeiro jogo, mas o Paulinho se colocou à disposição no Grenal, disse que está pronto para jogar e foi um cara muito elogiado pelo Pesolano e fez uma partida de fato muito boa contra o Inter de Santa Maria. Então o sentimento que a gente teve do vestiário foi esse, de que
o Inter deve ir com força máxima para o Clássico Grenal. O Inter deverá ir com aquilo que tem de melhor, pelo menos é isso que a gente recebe do vestiário colorado depois da vitória contra o Inter de Santa Maria, tá? Quero falar sobre mercado de transferências. Na tarde desta quarta-feira, eu gravei um conteúdo aqui no canal dando um F5 nas negociações, falando sobre o anúncio do Rodrigo Villagra, o que há com o Alejandro, que de fato deve chegar, e sobre a busca do Inter por um zagueiro. O Lucas Colar informou que o Inter estava avançando na contratação de um zagueiro. E o nome foi descoberto. O Inter está buscando a contratação de Gabriel Pereira, 25 anos de idade, que atua pelo Copenhague, da Dinamarca. 1,88 m, 25 anos, um zagueiro que é muito bem quisto na Dinamarca, foi pretendido por outros clubes do futebol europeu em outros momentos, e o Inter está monitorando, sondando a possibilidade desse jogador vir para Porto Alegre. Essa informação ela é do Felipe Jobim e também do Lucas Colar, de que o Gabriel Pereira é um nome pretendido pelo Internacional e que muito provavelmente aquele zagueiro que estava sendo contratado, avançando com o Inter e que o Colar apurou, é esse, tá? Gabriel Pereira, olho nele, a gente vai trazer mais informações ao longo dos próximos dias. Tem muita moral na Dinamarca, no Copenhague. Recentemente, o Copenhague enfrentou, inclusive, equipes de grande porte da Champions League, onde ele se saiu muito bem. Então, Gabriel Pereira deve ser um nome buscado pelo Inter nos próximos dias. Para fechar, gente, vamos falar aqui de KTO, tá? A vitória do Inter estava pagando pouco aqui, tá? O gol do Alan Patrick estava pagando 2,5. Uma boa aposta para você fazer, Alan Patrick, batendo pênalti, sempre é uma boa aposta. Joga lá na KTO com responsabilidade, um site para você se divertir, proibido para menores de 18 anos, porque apostas podem fazer com que você perca dinheiro. Deixa teu like, te inscreve, ativa as notificações, que vai ter mais conteúdo aqui no canal. Beijo!